Homens de bem, defensores da moral e dos bons costumes. Tudo mentira. A gente já sabia, mas agora ficou escancarado. A polícia prende ex-ministro da Educação de Bolsonaro e mais 2 pastores ligados ao governo por corrupção. Juíza de Santa Catarina tenta convencer menina de 11 anos a ter um filho, fruto de estupro. Um procurador no interior de São Paulo agride violentamente a colega. A barbárie bolsonarista está à solta, mas deve ter um fim em outubro, como mostra a pesquisa Datafolha. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Homens de Cristo, defensores da família, da moral e dos bons costumes. Mentira! Parece até aquela dança, né, na época de São João, as quadrilhas de festa junina. Quadrilha, é quadrilha mesmo. Mentira! Quadrilha, quadrilha no Ministério da Educação. O governo Bolsonaro foi exposto nesta semana que passou com a prisão pela Polícia Federal de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, muito ligado à família Bolsonaro, especialmente à primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele estaria envolvido num esquema de corrupção dentro do ministério para desvio de recursos intermediados por pastores evangélicos. Em março deste ano, o Milton Ribeiro tinha caído numa gravação, uma reunião com pastores, né, fazendo tráfico de influência, dizendo, não, eu vou liberar dinheiro para esse aqui, ó, e vou liberar porque foi o presidente que pediu. Tem gravação sobre isso, hein? Vamos acompanhar? A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Essa gravação é de alguns meses atrás, mas agora houve a prisão realmente. Milton Ribeiro preso e também os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Bom, na época em que a gravação tinha saído, em que o ministro foi até depois demitido, né? Em março, abril, Bolsonaro chegou a dizer que botava a cara no fogo, não era nem a mão, eu ponho a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Depois da prisão, essa fala do Bolsonaro foi relembrada e uma centena de memes circulou pela internet para escancarar a hipocrisia do governo Bolsonaro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. A minha cara no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Bom, a avaliação em Brasília, dentro da campanha bolsonarista, é de que esse caso foi um desastre. Um desastre porque pegou o núcleo do discurso de Bolsonaro. Ele costuma dizer, o meu governo tem defeitos e tal, mas pelo menos ninguém rouba, não tem corrupção. Está até dizendo isso nessa campanha prévia aí de televisão, no horário político do partido dele. E todo mundo sabe que os esquemas são variados, é a família da rachadinha, compraram casa, compraram até mansão em Brasília sem ter origem para o dinheiro. Então tem muito esquema rolando. No caso das vacinas, isso ficou muito claro também na CPI, mas agora pegou alguém que é muito próximo. Era alguém que conversava com a primeira-dama todas as semanas. E o próprio Bolsonaro tinha essa ligação tão estreita. Então atinge em cheio o discurso de que não tem corrupção no governo e atinge também o núcleo de apoio mais forte a Bolsonaro, que é o grupo evangélico. Como é que ficam os evangélicos sérios, decentes, que ainda acreditavam no Bolsonaro? A gente não consegue entender, mas tem gente que acredita de boa fé. A hora que olham assim para esses pastores presos pela Polícia Federal e o próprio ministro
não era evangélico, mas era de uma igreja presbiteriana, protestante também. Então, foi um ataque muito duro ao Bolsonaro. É verdade que ele conseguiu reagir e logo no dia seguinte, a Polícia Federal conseguiu evitar que o ministro, a direção da polícia, que o ministro Milton Ribeiro fosse transferido de São Paulo para Brasília, porque a investigação acontece em Brasília. Ele foi preso em Santos, no litoral paulista. E a ordem era transferir para Brasília. A superintendência em São Paulo conseguiu travar, segurou o Milton Ribeiro em São Paulo, e aí teve tempo, os advogados tiveram tempo de conseguir cassar a ordem de prisão, e um desembargador, que dizem é ligado também ao governo, quer se mostrar útil ao governo, mandou suspender a prisão. Então, em menos de 24 horas aí eles conseguiram dar o contra-ataque, mas a investigação continua. Tem quebra de sigilo do Milton Ribeiro, da família dele, dos pastores, tem pedido de CPI no Senado Federal, já com as assinaturas colhidas, e tem vários indícios de que é um esquema realmente que envolve, além de favorecimento a pastores e igrejas, pode envolver inclusive benefício pessoal ao Milton Ribeiro. Foi encontrado um valor depositado por um desses pastores na conta da mulher de Milton Ribeiro, R$60 mil. Ele disse que era para comprar um carro. Coincidência, né? Estava negociando o carro justamente com esses pastores que circulavam ali pelo ministério e pelo palácio. Eles foram vistos dezenas de vezes dentro do Palácio do Planalto. Bom, o Bolsonaro já vinha numa fase difícil de popularidade, a morte terrível de Genivaldo no Sergipe, depois os assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira na Amazônia, algumas lideranças de centro, de direita, que estavam com o Bolsonaro, querendo se desvencilhar do Bolsonaro porque ele está com uma imagem complicada. Até mesmo o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, aliado de Bolsonaro, foi na semana passada no aniversário de um deputado do PT. O Arthur Lira começando vou fazer minhas pontes com a turma do PT, porque se o Lula ganhar, eu tenho com quem conversar. Então, Datafolha, primeiro turno. Lula, 47%, Bolsonaro, 28%, Ciro, 8%, Janones, 2%, e aí alguns outros com 1%, inclusive a Simone Tebet, com apoio do PSDB, do MDB, que não sai de 1%. Esse resultado significa que Lula tem 47% e todos os outros somados têm 41%. Ou seja, o Lula tem mais do que a soma dos adversários, ganharia em primeiro turno. Mas se tiver segundo turno, é uma surra também. O Lula, 57%, Bolsonaro, 34%. Bolsonaro tem uma rejeição altíssima, 55% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, contra 35% que não votariam em Lula. É um recorte que mostra a força do ex-presidente Lula. A pesquisa mostra esse favoritismo, mas indica também uma resiliência de Bolsonaro, né? Depois de todos os escândalos, preço de gasolina, os assassinatos na Amazônia, denúncias e tudo isso, o Bolsonaro mantém esse núcleo duro aí entre 28% e 32%, que permite a ele ir ao segundo turno, se houver, e ser a principal força disputando com Lula. Então, alguns fatos também reforçam a impressão de que existe um núcleo bolsonarista, um núcleo de direita muito forte na sociedade brasileira. Não é só o Bolsonaro. Existe uma cultura conservadora de direita. Olha este caso da juíza em Santa Catarina. Uma menina de 11 anos foi estuprada, engravidou e vai à audiência. E o que a juíza faz? Tenta convencer a menina a não fazer o aborto. E no Brasil é legalmente permitido o aborto num caso desses. Uma menina de 11 anos. A juíza, enfim, o registro da audiência é lamentável. A juíza tenta convencer a menina, talvez por razões ideológicas, né, contra o aborto, mas nesse caso a saúde, a vida de uma criança de 11 anos. E outro fato também horrível, lamentável, um procurador do município de Registro, no interior de São Paulo, agrediu a colega, que era chefe dele, talvez um desses machões que não aguentam ser chefiados por mulher, e bateu muito nela. Foi preso. Ele foi preso e a juíza acabou derrotada em Santa Catarina também, porque no final a justiça autorizou, né, a instância superior autorizou o aborto. Então, são demonstrações de que o bolsonarismo não é só eleitoral, não é só na política, está aí na sociedade e tem que ser derrotado nas urnas em outubro e também derrotado no debate para a gente superar esse momento de trevas vivido pelo Brasil.
A nossa dica de sobremesa esta semana é uma série espanhola em 8 capítulos que você pode ver na Netflix, chamada Entrevias. E Entrevias tem a ver com a via férrea, com o trem, porque a série se passa num bairro empobrecido, na beira da linha do trem, onde há uma série de conflitos, né? O personagem central é um avô, um senhor ex-militar, conservador, que está preocupado em ajudar a neta dele, que é uma neta adotiva de origem asiática, né? Foi adotada pela filha, mas é o avô que cuida desta neta, uma jovem. Ele quer tirar esta neta da influência dos traficantes, né, dos usuários de droga naquele bairro espanhol. Então esse conflito de gerações, um conflito também étnico, porque ele é espanhol e ele é preconceituoso, ele tem preconceito contra o namorado da neta, que é colombiano, então essa história, os latinos, né? Ele acha que estão estragando o bairro. A gente assiste isso muito em séries dos Estados Unidos. O interessante é que é uma série espanhola e mostra que esse tipo de conflito de gerações e também o conflito urbano, né? de uma geração nova um pouco sem perspectiva, né? E também dos imigrantes. Isso acontece nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Fica a dica, a série Entrevias espanhola, personagens contraditórios, personagens fortes, em 8 capítulos, na Netflix. Nosso cafezinho essa semana vai para o povo colombiano, que deu a vitória numa eleição muito disputada. A Gustavo Petro é o novo presidente da Colômbia, tendo como companheira Francia Márquez, vice-presidenta. É a primeira vez na história que a Colômbia elege uma chapa, né, um presidente progressista, fora da oligarquia. Porque a Colômbia, desde o século XIX, tem lá uma política que vão se revezando no poder, liberais e conservadores, liberais e conservadores. A Colômbia nunca teve um presidente popular, um Getúlio Vargas, um Perón, né, da Argentina, um Jango brasileiro, um Lula, né? A Colômbia sempre foi esse pessoal assim da oligarquia. É um sistema político fechado para os que vêm de fora. Uma tradição, infelizmente, de assassinatos políticos. Então, lideranças populares ou são assassinadas ou então as eleições são roubadas. Aliás, o Gustavo Petro, eleito presidente, ele foi prefeito de Bogotá, ele é um economista, foi parlamentar, mas antes disso ele foi guerrilheiro, não das Farc, que é aquela guerrilha mais famosa, mais conhecida lá na Colômbia, que agora até entregou as armas, acabou. Mas o Gustavo Petro foi guerrilheiro nos anos 70, 80, do M19, que era um grupo que tinha esse nome, Movimento 19 de Abril, M19. O 19 de Abril foi uma eleição na Colômbia considerada fraudada, roubada. O candidato que poderia ganhar a eleição, Rojas Pinilla, saiu na frente na apuração, de repente pararam a apuração e ele perde. Então, os colombianos consideram que foi uma eleição fraudada e por isso fundaram o 19 de abril, o M19, para dizer o seguinte, ó, na Colômbia a democracia é uma fraude, então a gente precisa ter armas na mão para lutar pela democracia. Depois, o M19, a turma do Gustavo Petro, entregou as armas e aceitou participar do jogo democrático. Ajudaram a escrever a Constituição, que está lá em vigor na Colômbia, e o Petro virou uma liderança progressista de centro-esquerda. Então é um resultado muito importante, ainda mais pela presença da Francia Márquez como vice, uma mulher feminista quilombola que luta pelos direitos das mulheres e do povo afrodescendente contra o racismo. Então é uma chapa que incorpora democracia, os valores da esquerda tradicional e do que se chama de nova esquerda, né? Que são essas pessoas e esses movimentos que lutam contra o machismo, contra o racismo, tudo isso está aí muito forte na chapa vencedora. Parabéns para o povo colombiano, muito importante para a América do Sul. Vai se formando um cenário em que a gente tem Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Chile, falta o Brasil, né? Que em outubro pode eleger também um governo nesta mesma linha progressista para reorganizar o nosso continente que está muito sofrido. Um cafezinho para os colombianos e que tenha sido, assim, uma prévia do que vai acontecer em outubro aqui no Brasil. Parabéns, Colômbia!